Seja bem-vindo à 112ª aula do curso de Física do canal Passo a Passo. Nessa aula, eu irei apresentar os gráficos para movimento uniformemente variado. Mas antes de fazer isso, eu vou deixar um recado aqui para vocês. O conteúdo disponível aqui no canal Passo a Passo é gratuito, mas se você quiser contribuir de forma voluntária com esse canal, você poderá fazer isso através dessa conta ou através desse Pix. Esses dados estarão presentes na descrição desse vídeo. Agora prosseguindo, ó. Um dos gráficos que você pode fazer para movimento uniformemente variado é o gráfico da velocidade em função do tempo. Bom, o gráfico da velocidade em função do tempo no MOVE, né, que é o movimento uniformemente variado, é uma reta inclinada em relação aos eixos. Ou seja, qual é o eixo? É o eixo da ordenada aí, V, né? E o eixo da abscissa, que é T. Observe, ó. Na matemática, quando você tem um plano cartesiano, você tem o quê? A ordenada é Y e a abscissa é X. Bom, aqui, ó, no gráfico da velocidade em função do tempo, a gente vai ter que a ordenada é a velocidade, v, e a abscissa é o tempo, t. E observe, por que, que o gráfico da velocidade em função do tempo é uma reta? Simples, porque a fórmula, a equação da velocidade para o movimento uniformemente variado é uma função polinomial do primeiro grau. Aqui a gente tem, ó, v igual a v0 mais a vezes t. Se você trocar aqui, ó, por ax mais b, você tem o quê? Ó? O b seria a velocidade inicial, o t seria o x. Então você teria o quê? A mesma configuração de uma função polinomial do primeiro grau. E a equação da velocidade para movimentos uniformemente variados, ela é isso. Ela é uma equação polinomial do primeiro grau. Então, ó, ela possui características que são semelhantes. Por exemplo, quando a minha aceleração, que representa aqui o A, for maior que zero, eu vou ter o quê? Uma reta inclinada para cima. Quando ela for menor que zero, eu vou ter que um comportamento decrescente no gráfico. E observe, o gráfico vai ter essa característica aqui, ó, essas duas características, quando eu tiver o quê? Uma velocidade inicial maior do que zero. Agora, quando eu tiver uma velocidade inicial igual a zero, eu vou ter esse comportamento aqui, ó. Observe, igual a zero, a minha velocidade inicial vai ser aqui no zero, e quando a minha aceleração for maior que zero, ó, reta em ascendência, né? De traçado, ó, ascendente. Quando a minha velocidade inicial, ó, for igual a zero, porém minha aceleração menor que zero, reta descendente. Ou seja, aqui, ó, eu tenho valores crescentes, aqui eu estou em valores decrescentes. Agora, qual é a importância de saber isso? Simples, gente. Quando você estiver resolvendo lá um exercício que diga, ó, analise o gráfico e dê a velocidade inicial, dê o comportamento da função, diga se ela é crescente ou decrescente, diga se o movimento é uniformemente acelerado ou retardado, diga se qual é a aceleração, se a aceleração é positiva ou negativa. Bom, só de olhar o gráfico, se você absorver esses conceitos, você já vai saber responder tudo isso. Agora prosseguindo aqui, ó. Velocidade inicial menor que zero. Eu vou ter essas duas configurações, ou seja, velocidade inicial menor que zero. Vou começar aqui, ó, em valores para a velocidade, na ordenada da velocidade menor que zero, ou seja, negativos, mas quando a minha aceleração for maior que zero, for positiva, ó, qual é o comportamento da reta? É ascendente, ó, é uma crescente, ou seja, vai começar de valores menores que zero, mas vai atingir valores maiores do que zero. Eu tenho aqui o que? Só de, se você ver qualquer exercício com essa configuração, você já sabe, opa, a aceleração aqui é maior que zero e eu tenho um movimento aqui, ó, que é progressivo, não é um movimento retardado, é uma aceleração, não está acontecendo aqui uma desaceleração do móvel. Agora, observe aqui, ó, no segundo gráfico. Velocidade inicial menor que zero, aceleração menor que zero, ó, comportamento decrescente. Então tem aqui um móvel que está no comportamento oposto ao desse aqui, ao que está nesse gráfico. Agora, seguindo, é importante notar que a declividade da reta representa a aceleração escalar do móvel. Bom, a gente já viu isso antes, né?
Mas aqui observa, a aceleração é numericamente igual à variação da velocidade dividida pela variação do tempo. E isso é o que? É a declividade da reta. O que isso quer dizer? Que se eu pegar a diferença aqui, ó, da variação da velocidade nesse intervalo, ou seja, V2 menos V1, e dividir por T2 menos T1, eu vou ter o que? A aceleração. Outra coisa interessante, ó. Você está ali resolvendo exercício, fazendo a sua prova. Nossa, se você já tem lá o gráfico, só com esse conceito você consegue. Opa, eu sei determinar se a minha aceleração é positiva ou negativa. Eu vejo aqui ó, que ela é positiva, eu tenho aqui um gráfico ó, ascendente. Eu consigo determinar aqui a declividade da reta. E com isso eu consigo determinar o valor da minha aceleração. Eu sei que ele é positivo, mas aqui ó, consigo determinar o valor. Consegue determinar a velocidade inicial. Ou seja, perceba, você já consegue obter a equação da velocidade para o gráfico. Agora, prosseguindo, ó, como em qualquer movimento, a área delimitada pelo gráfico representa o deslocamento escalar do móvel entre os instantes considerados. Porque o deslocamento escalar é numericamente, esse n aqui em cima do sinal de igualdade quer dizer que é numericamente igual à área. No caso aqui, ó, a área desse trapézio. Mas observa, se o movimento aqui, ó, se a reta estivesse na horizontal, ou estivesse no outro desenho, eu poderia ter aqui um triângulo. Eu poderia ter um retângulo. E ele representaria o quê? O deslocamento do móvel entre os instantes. Por isso, ó, para esse caso aqui onde eu tenho um trapézio, o deslocamento escalar é equivalente ao quê? À área desse trapézio. Qual é a área desse trapézio? V1 mais V2 dividido por 2 vezes T2 menos T1. Por quê? Ó? Base menor mais base maior dividido por 2 vezes altura. Qual é a minha altura? A minha altura é isso aqui, a diferença de T2 para T1. Bom, agora os gráficos da aceleração em função do tempo. Bom, eles são a reta, são paralelas ao eixo T e apresenta a seguinte propriedade: a área sob a reta fornece a variação da velocidade escalar no intervalo de tempo considerado. Ou seja, eles vão ter essa configuração aqui. Retas na horizontal. Quando o valor da minha aceleração for positivo, ou seja, maior que zero, eu vou ter o quê? Aqui no eixo da ordenada, a minha aceleração, no eixo da abscissa o meu tempo, e eu vou ter aqui uma reta na horizontal com um valor superior a zero. Quando a minha aceleração for menor que zero, vai ser uma reta na horizontal, só com um valor menor que zero. E eu vou ter a área. E o que representa a área? A área aqui é o deslocamento escalar, que é numericamente igual à área. Aí você diz, caramba, tá, a área é igual, numericamente igual ao deslocamento escalar. Sim. Só que isso também representa que a variação da velocidade é igual à aceleração vezes a variação do tempo. Então observa, qual é a área dessa figura? Eu tenho aqui de 0 a t, portanto eu tenho aqui uma variação de tempo. E eu tenho daqui de 0 a a. Então eu tenho o quê? Um valor de aceleração. Então a área dessa figura representa o quê? A aceleração vezes o tempo. Porque eu tenho aqui um retângulo. Qual é a área do retângulo? Base vezes altura. Então a variação da velocidade aqui vai ser dado o quê? Pela área desse retângulo. Portanto, aceleração vezes variação de tempo. Com isso eu obtenho o quê? A variação da velocidade ao longo aqui do desenho do gráfico. Agora, gráfico do espaço em função do tempo. Como a função horária dos espaços é do segundo grau, do tipo y igual a mais bx mais cx ao quadrado, o que eu tenho aqui? Tem o seguinte, função polinomial do segundo grau. Eu tenho que a variável elevada ao quadrado, uma variável elevada a 1
E posso ter ou não mais um coeficiente aqui. Mas observe, o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, ó, se vocês lembram da equação dos espaços, ela diz o que? A função horária do espaço, né, ela diz o quê? Espaço final é igual a espaço inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Então, o tempo ao quadrado equivale a esse x aqui elevado ao quadrado. A velocidade inicial vezes o tempo equivale aqui, ó, ao bx. E o espaço inicial equivale ao quê? Ao meu a. Então isso quer dizer o quê? Que o gráfico da função horária dos espaços, ela possui regras que são semelhantes à função polinomial segundo grau. Logo, ó, eu vou ter esse tipo de comportamento. Sempre que a minha aceleração for positiva, maior que zero, e meu espaço inicial também, ó, for positivo, maior que zero, eu vou ter o quê? Uma parábola com a concavidade voltada para cima, que não vai tocar aqui, ó, o eixo da abscissa, que no caso aqui, ó, vai ser o quê? Onde eu vou ter o tempo. E no eixo da ordenada eu vou ter o quê? O espaço. Quando a minha aceleração for menor do que zero, porém meu espaço inicial for maior do que zero, eu vou ter esse comportamento aqui no gráfico. Uma parábola com a concavidade voltada para baixo, mas com o espaço inicial, ó, superior a zero. Agora, para determinar a velocidade escalar instantânea a partir do gráfico do espaço em função do tempo, a gente faz o que? A gente calcula a declividade da reta tangente à parábola do gráfico. No instante t, né, instante correspondente a t igual a 1. Porque quando eu traçar aqui minha reta tangente à parábola, o que eu vou ter? Eu vou ter uma variação de tempo e uma variação de espaço. Com isso eu consigo obter o que? A velocidade, que vai ser igual à declividade da reta tangente. Bom, gente, eu espero ter sido bem claro aqui nessa aula. Mas caso tenha ficado qualquer dúvida, escreva aí nos comentários. Nas próximas aulas, eu irei aplicar todos os conceitos que foram expostos aqui. E o que foi explicado aqui vai ficar ainda mais claro. Se você tiver gostado desse vídeo, esqueça de deixar aí o seu like. E se você tiver gostado deste canal, inscreva-se nele. Tenha bons estudos e até os próximos vídeos.